gente está gravando. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um colóquio da pós-graduação. Estamos nesse momento complicado, mas está sendo super proveitoso, recebendo vários professores de dentro da UERJ, de fora da UERJ, e tem nos agraciado com conhecimento e com os seminários nesse momento que está todo mundo enrolado. Então, eu queria agradecer hoje a professora a doutora Sandra Silva Pedro, acertei, né? Nossa professora do Instituto, do Departamento do DEC, Departamento de Eletrônica Quântica. E eu queria te agradecer muito, Sandra, por estar aqui hoje. E eu vou deixar para que você mesmo se apresente, tá? Tá. Comece a apresentação. Muito obrigado, tá? Não. Então, eu que agradeço, Colasso, pelo convite, né? Para quem não me conhece, pessoal aí da pós que não me conhece, eu sou, como o professor disse, eu sou a professora Sandra da Silva Pedro, eu sou professora lotada no Departamento de Eletrônica Quântica do nosso Instituto de Física da UERJ, e a minha linha de pesquisa é basicamente física da matéria condensada experimental com ênfase em propriedades ópticas de materiais sólidos. Então, é sobre esse tema que eu vou falar um pouquinho hoje, com destaque para um conjunto de amostras, um conjunto de compostos, que é o nosso grupo, que é o grupo de luminescência, formado por mim, pela professora Lilian, pela professora Ada, o professor Alexandre também contribui com o nosso grupo, né? E também temos alguns alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, que são participantes do grupo. Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é digamos, um compilado sobre uma amostra que deu muito certo quando a gente tentou preparar ela. Ela deu tão certo que resultou em vários trabalhos, e eu vou falar um pouquinho desses trabalhos e do que a gente conseguiu verificar usando técnicas de espectroscopia óptica, que é a técnica principal que eu vou comentar hoje, tá? Então, eu vou colocar a apresentação aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Não, deixa eu botar aqui. Tela inteira. Vou botar a tela inteira, tá? E eu vou colocar a apresentação. Vocês conseguem ver? Colasso, consegue ver aí? Tá ótimo, perfeito. Tá, beleza. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas amostras, que são os titanatos de zinco dopados. Eu vou comentar sobre a estrutura cristalina dessas amostras e as propriedades ópticas que elas possuem. Por que ela é tão interessante para a gente analisar e para a gente investigar esse tipo de composto, tá? Então, resumindo, eu vou falar um pouquinho da parte de teoria, né, que a gente usou para estudar essas amostras, vou falar um pouco sobre espectroscopia em metais de transição. A seguir, eu vou apresentar as propriedades e por que é importante, por que se tem interesse em estudar esse tipo de composto, titanatos de zinco. Vou falar sobre a parte experimental, os resultados, e no final eu vou fazer um breve comparativo entre os compostos. Na verdade, a gente estudou muitas propriedades dessas amostras que eu vou mostrar aqui hoje, mas eu vou focar, até por uma limitação de tempo, eu vou focar nas propriedades ópticas e na estrutura do composto, tá certo? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre espectroscopia em metais de transição. A espectroscopia, eu acho que boa parte das pessoas que assistem esse seminário já tem uma ideia do que seja espectroscopia. Mas, para quem não sabe, a espectroscopia ela pode ser definida como sendo um ramo da física que vai tratar do estudo da radiação. Tá? Pode ser uma radiação absorvida, refletida, emitida, ou até mesmo espalhada por uma substância. Aqui nessa figura, a gente vê vários mecanismos, vários desses mecanismos que eu acabei de mencionar, do que ocorre quando uma amostra recebe um feixe de luz. Esse feixe de luz está representado aqui por esse I0. Então, há uma incidência de luz na amostra, o que pode acontecer? Um dos processos que podem ocorrer é o processo de absorção. Quando a radiação, essa radiação, ela vai ser absorvida pela amostra quando
a energia dessa radiação, ela for ressonante, ou seja, ela for igual à diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado dos átomos ou dos elétrons nesse sólido. Quando isso acontece, então, o sistema cristalino absorve essa energia e faz com que haja uma promoção do estado fundamental para um estado excitado. Tá? Só que esse estado excitado, ele não é permanente, né? O sistema tende a voltar ao estado fundamental. E quando isso acontece, ele acaba por causar um processo de emissão, tá? Então, uma parte dessa energia que vai ser absorvida, ela vai ser emitida pela amostra com uma frequência que vai ser menor do que do feixe incidente, ou seja, com uma energia menor, que vai dar origem, então, a uma radiação emitida pela amostra. Os outros processos incluem, por exemplo, reflexão, onde você tem que uma parte da radiação incidente é emitida pelas superfícies da amostra. Temos também o fenômeno de transmissão, onde a luz é transmitida, né, atravessa a amostra. E também temos pode ocorrer também um processo de espalhamento, que nesse caso a luz vai ser espalhada em diversas direções. E esse espalhamento é relacionado a processos de espalhamento elástico ou inelástico. Tá? Mas o foco do estudo de hoje é principalmente a emissão. A gente vai estudar a emissão nesses compostos, tá? Nos compostos que eu vou mencionar em breve. Então, mas a espectroscopia, como ela é um ramo muito abrangente, você vai ter espectroscopia em diversas faixas de energia, digamos assim. O nosso interesse, em particular, é trabalhar com a espectroscopia que a gente chama ótica, tá? O que acontece, o que ocorre nessa faixa ótica que a gente chama? Né? A gente precisa analisar, primeiramente, os níveis de energia com os quais a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar, normalmente, com níveis de energia relacionados a transições eletrônicas, que são as transições de elétrons, geralmente elétrons das últimas camadas dos átomos, que a gente chama de elétrons de valência. Tá? Então, esses elétrons de valência transitam entre níveis de energia. E para essa transição ocorrer, você precisa fornecer energia para esses elétrons. E essa energia está justamente na faixa entre 1 e 6 elétronvolts. Essa faixa de energia é justamente a faixa ótica, é a faixa do visível. Na verdade, a gente ainda pega um pouquinho do ultravioleta e um pouquinho do infravermelho. Então, para realizar esses processos de excitação nos elétrons de valência, ou processos de emissão, quando eles decaem para o estado fundamental emitido luz, a gente vai ter que excitar esses elétrons com luz na faixa do ultravioleta visível até o infravermelho próximo. Tá? Então, como a gente está trabalhando na chamada faixa ótica do espectro eletromagnético, a gente, então, chama o estudo desses espectros relacionados a elétrons de valência, a transições óticas de elétrons de valência, de espectroscopia ótica. A espectroscopia ótica é uma técnica muito importante e muito interessante para a gente tentar entender, então, essas transições que ocorrem entre os elétrons de valência. Ontem eu estava estava terminando, né, de preparar essa apresentação e encontrei no livro uma definição interessante sobre espectroscopia ótica. O autor do livro diz que a espectroscopia ótica nos permite olhar dentro dos sólidos através da análise da luz que emerge da amostra. Então, é basicamente isso mesmo. A gente vai tentar entender a estrutura de um sólido, a estrutura cristalina, a estrutura dos níveis de energia, observando a luz que é absorvida e a luz também que pode ser emitida pela amostra. Então, a gente diz que a espectroscopia ótica ela pode analisar as interações com a matéria que vão ocorrer na faixa ótica do espectro eletromagnético, que é essa região que está sendo mostrada aqui, do ultravioleta até o infravermelho, ok? Então, continuando, né?
Eu vou falar especificamente sobre o fenômeno de emissão de luz em sólidos. Quando você está analisando um sólido, a gente sabe que sólidos eles podem formar estruturas cristalinas. Eu estou até mostrando um exemplo de estrutura que a gente pode ter em um sólido aqui. E nesses casos, você tem que os átomos estão muito próximos uns dos outros. Então, os elétrons nas órbitas mais externas desses átomos que fazem parte da rede cristalina, eles vão realizar transições entre seus níveis de energia e os níveis de energia dos átomos vizinhos. E essas transições, como eu acabei de falar, elas estão relacionadas à excitação desse sistema por alguma forma de energia e à emissão de uma certa quantidade de né? Então, quando esses sistemas emitem luz, então a gente diz que eles que ocorreu, né, o fenômeno da luminescência. Então, a luminescência a gente pode definir como sendo a emissão da luz a partir de um sistema que vai ser excitado por alguma forma de energia. E aí existem diversas formas de você excitar um sistema sólido para fazer com que os elétrons, por exemplo, vão do estado fundamental para o estado excitado e depois decaiam emitindo luz. Alguns exemplos são a catodoluminescência, que é um mecanismo onde o sistema vai emitir luz após a excitação de um feixe de elétrons. A eletroluminescência, ela ocorre quando você faz uma corrente elétrica atravessar um material, fazendo com que ele emita luz. Também temos a quimiluminescência, que ocorre quando o material emite luz depois de reações químicas. E por aí vai. Então, tem diversos mecanismos que vão fazer com que a amostra emita luz. No nosso caso específico, o nosso ponto de interesse é o que a gente chama de fotoluminescência. A fotoluminescência não é difícil entender, vamos dizer assim. Luminescência porque o sistema vai emitir luz. E a palavrinha, o prefixo que vem antes, indica qual é a forma que a gente vai fazer com que esse sistema emita luz. Então, foto significa que a gente vai usar luz para fazer ele emitir luz. Tá? Então, a fotoluminescência é o mecanismo em que a gente vai vai jogar luz na amostra e vai verificar através da luz emitida como é que foi o processo, o que aconteceu quando essa amostra foi submetida a um feixe de luz. Ela é uma técnica muito utilizada para a gente obter informações sobre o sistema em estado eletrônico excitado. A gente vai ver isso ao longo dessa apresentação. E, além disso, a gente pode obter informações importantes como a estrutura dos níveis de energia. Dependendo da emissão da amostra, a gente pode mapear os níveis de energia, né, que existem nessa estrutura eletrônica de um determinado composto. E também a gente pode tentar identificar características geométricas do centro óptico, ou seja, aquele centro emissor de luz em um sólido cristalino, ele pode estar envolvido, pode ter vizinhos que estão de uma forma geométrica organizada, que é o que ocorre no sólido cristalino, né? Mas essa forma geométrica, ela geralmente tem uma estrutura definida, ou uma estrutura mais conhecida, provavelmente com algumas distorções, mas, em geral, a gente tem essa forma, essa estrutura. Por exemplo, você pode ter um sólido onde um átomo central ele está no centro de um cubo, onde os vértices do cubo contêm outros átomos. Então, a geometria desse tipo de átomo, a geometria que o átomo se encontra, ele vai me ajudar a identificar. Isso pode ser uma informação que a fotoluminescência pode, digamos, dar uma pista de que tipo de sistema a gente tem o nosso íon emissor, o nosso cátion emissor de luz, tá? Então, o processo
de emissão de luz, quando a gente coloca ou joga luz em uma amostra, ele não é muito complicado, mas aqui ele está um pouco simples demais, tá? Mas é o básico para a gente entender como funciona esse mecanismo da fotoluminescência em sólidos. Então, a gente tem aqui um diagrama simples de níveis de energia, você tem aqui o nível fundamental S0, e você tem alguns níveis excitados. Dentro desses níveis, a gente tem alguns subníveis. Está vendo aqui algumas linhazinhas? Então, são subníveis de energia dentro de um nível maior. Então, o mecanismo da fotoluminescência ocorre quando a gente joga a luz no composto, ou seja, o sistema vai ser excitado com uma luz com um certo comprimento de onda, que eu estou chamando de comprimento de onda de excitação. Aqui, ó. Tá? E aí, quando isso acontece, é o processo de absorção, né? O sistema vai do seu estado fundamental e vai para o estado excitado, que está relacionado com um valor da energia que foi fornecido para esse sistema, tá? Só que essa condição, ela não é permanente, o sistema não vai ficar em nível excitado para sempre. Então, ele vai decair, ele tende a retornar ao seu estado fundamental. Isso pode acontecer de várias formas. Uma delas é quando esse elétron que está nesse estado excitado, ele decai para um outro estado que ainda não é o fundamental, é um estado intermediário, só que nesse decaimento não há emissão de luz, porque essa diferença de energia aqui é tão pequena que ela não está na faixa do visível, né? Então, é uma emissão de energia que, na verdade, vai ser convertida no que a gente chama de vibrações da rede cristalina. E esse é o que a gente chama de um decaimento não radiativo, porque não envolve emissão de radiação. Entretanto, como o sistema ainda não está no estado fundamental, ele acaba por decair novamente, e aí, dessa vez, essa diferença de energia é da ordem da energia da luz visível, né? E aí a gente tem a emissão de luz. O sistema vai retornar ao nível fundamental através de um decaimento que aí sim a gente chama de radiativo, porque tem envolvimento da emissão de radiação na faixa do visível e emite luz. Então, é esse mecanismo que a gente, descrita de uma forma simples, é o mecanismo que a gente tem. E o que é interessante é que se a gente conhece essa energia, a gente pode, por exemplo, dizer qual é a distância de um nível fundamental para um certo nível excitado. Então, com os espectros ópticos, a gente pode mapear, como eu falei anteriormente, mapear o diagrama de níveis de um certo cátion emissor de luz, ok? E aí, lembra que eu falei das simetrias? Bom, a ideia que a gente tem inicialmente é o seguinte: a gente tem uma rede cristalina que a gente julga que ela seja uma boa candidata a hospedar, por isso que a gente chama de íon hospedeiro, a hospedar um cátion, que normalmente é um emissor de luz quando é inserido nesse tipo de rede. Tá? As duas simetrias que são mais comuns para cátions de metais de transição, que é o que a gente estuda que eu vou mostrar nesse trabalho, são as simetrias octaédrica, que é essa daqui, onde você tem um átomo central e você tem 6 átomos envolvendo o átomo central, onde esses átomos vizinhos são chamados de ligantes. Nossa, minha letra tá horrível, gente, é porque eu tinha que botar eu tinha que botar a mesa digitalizadora em outra posição, mas enfim. Esses átomos aqui, que são os átomos que estão envolvidos, que são vizinhos de um átomo central, são os átomos chamados de ligantes, tá? E repare, então, que eles formam um octaedro, uma figura geométrica como essa daqui, destacada em azul. Eles formam um octaedro, por isso que a gente chama de simetria octaédrica. Uma outra simetria muito comum na natureza é aquela onde você tem um átomo central e você tem 4 átomos, são os ligantes, lembra?
e esse arranjo dos ligantes, eles formam o que a gente chama de um tetraedro. Então, essa simetria é chamada de simetria tetraédrica, tá? Então, a ideia é pegar uma possível rede hospedeira, substituir na rede esse íon central, ou esse cátion central, por um cátion emissor de luz, e verificar se realmente ele emite luz naquela rede. Agora, dependendo da simetria, você tem espectros ópticos muito distintos. Então, essa que é a beleza também da fotoluminescência, porque se você analisa o espectro óptico, conhece o íon dopante, você já tem uma pista pelo espectro óptico de que simetria aquele cátion, aquele íon dopante, que a gente chama, que é o que vai dopar, ou o íon hospedeiro, que simetria ele ocupa naquela rede cristalina. Então, quando você coloca esse cátion numa rede cristalina, o cátion ele tem uma carga positiva, e os ânions da rede, eles são átomos com carga negativa. Então, você tem um cara com carga positiva, um cara com carga negativa, você tem, obviamente, aqui uma interação eletrostática entre esses íons. Essa interação eletrostática é muito importante, porque ela vai distorcer os níveis de energia desse cara aqui no meio. Então, se antes você tinha aqueles níveis bonitinhos que eu mostrei aqui, quando você tem um íon livre, quando você coloca esse íon, né, numa estrutura como essa, aquele sistema de níveis ele vai modificar completamente, porque ele vai sofrer uma interação eletrostática que vai fazer com que os níveis sejam distorcidos. E a gente vai ver alguns desses diagramas daqui a pouquinho. Então, essa interação eletrostática, na verdade, a gente costuma chamar ela de campo cristalino, né? Porque você coloca o material num cristal e você tem um campo eletrostático, aquele campo eletrostático mesmo que vocês veem lá na eletricidade e magnetismo, né? O K, Q sobre R, é aquele cara, né? Então, esse campo eletrostático, ele vai distorcer esses níveis e vai fazer, então, com que surjam espectros ópticos, e esses espectros ópticos, eles dependem da intensidade desse campo, se esse campo é muito forte ou se ele é muito fraco, e da geometria. E a geometria, quando eu falo, se está, por exemplo, numa simetria octaédrica ou numa simetria tetraédrica. Isso também vai contribuir para dizer se um campo é mais fraco ou mais forte, tá? E aí, esse desdobramento dos níveis, dependendo de como eles ocorrem, eles podem favorecer as transições ópticas, que é o que a gente espera que aconteça quando a gente trabalha com uma amostra desse tipo, tá? E aí, quais são os cátions que a gente estuda, que a gente usa para colocar aí no centro desses materiais ou desses sistemas cristalinos? No geral, a gente trabalha com os metais de transição. Metais de transição, se vocês derem uma olhadinha lá na tabela periódica, alguns deles são o níquel, o cobalto, o zinco não me lembro. O níquel, o cobalto, o cromo, o ferro, o manganês, tá? Então, são esses cátions desses átomos que a gente tem estudado para esse composto em particular que eu vou falar hoje. Mas aí, o que acontece quando a gente coloca um cara desse numa rede cristalina? Bom, inicialmente, eu até coloquei aqui a configuração eletrônica dos metais de transição, né, que vem lá do diagrama de Pauli. Então, você tem aqui a configuração eletrônica, essas aqui são as camadas completas, tá vendo? Também tem a camada 4s, que pode ter 1 ou 2 elétrons, mas a camada que nos interessa é essa daqui, é a camada D, onde esse valor N aqui, ele pode variar de 1 a 10, tá? Então, dependendo do íon de metal de transição, ou do cátion de metal de transição que a gente está estudando, você pode ter de 1 a 10 elétrons dessa camada D. E essa camada D, então, o que acontece com os elétrons dessa camada é que quando você está no íon livre,
eles estão em estado degenerado, ou seja, todos eles têm a mesma energia. Só que quando você coloca esse cátion em um sistema cristalino, aqui, por exemplo, no sistema octaédrico, você tem um desdobramento dos níveis de energia, então você não tem mais todos os elétrons com a mesma energia. E aí você também vai ter que alguns elétrons têm uma certa energia, outros elétrons têm uma energia maior, dependendo da ocupação, de como você vai ocupar esses níveis de energia. A mesma coisa acontece com a simetria tetraédrica, só que de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Os níveis de energia se desdobram de uma forma um pouco diferente. Então, como é que a gente faz para analisar esses materiais, né? Os níveis de energia que estão relacionados a esses materiais? A gente vai estudar uma teoria, que é a teoria do campo cristalino, que foi desenvolvida e aperfeiçoada por dois japoneses, que são o Tanabe e o Sugano. Além de criar, né, desenvolver toda uma teoria para estudar esse tipo de material, essas transições óticas, eles também criaram os diagramas de níveis de energia, que eu vou mostrar daqui a pouco, que mostram como que o campo cristalino afeta esses níveis de energia, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo da apresentação. Então, depois dessa conversa um pouquinho sobre a teoria, né, sobre que a gente vai analisar, né, que aspectos a gente vai analisar, o que aspectos a gente vai usar para analisar os compostos estudados, eu vou falar um pouquinho sobre o titanato de zinco, né? O titanato de zinco, ele tem essa fórmula Zn2TiO4, tá? E ele é um composto que eu poderia chamar de muito versátil. Na verdade, essa semana eu fui dar uma olhada, eu digitei no Google Scholar, né, Zn2TiO4, e apareceram aproximadamente 2.900 resultados sobre esse composto, 2.850, se eu não me engano. E desses 2.850 resultados no Google Scholar, é claro que tem artigo, tem tese, tem patente, tem um monte de coisa ali, né? Mas desses 2.850 resultados, aproximadamente um terço deles, vamos dizer assim, uns 900 resultados, foram de trabalhos publicados ou desenvolvidos ou patenteados nos últimos 5 anos. Ou seja, é uma amostra que ela está em alta, vamos dizer assim. Tem muita gente estudando essas amostras atualmente, né? Então, dá para ver que ela deve ter ainda muita coisa a ser explorada. O que eu verifiquei na literatura sobre esse composto é que existem diversos trabalhos reportando, por exemplo, propriedades fotocatalíticas, propriedades dielétricas, propriedades termoelétricas e, claro, propriedades fotoluminescentes, que é o nosso interesse, né? E aí, com essas propriedades todas, você vai encontrar diversas aplicações reportadas também na literatura. Ela pode ser usada como pigmento cerâmico, porque o pó do Zn2TiO4 é um pó branco, né? A gente vai ver que as nossas amostras não são brancas aqui, mas o pó da amostra sem dopante, ela pode ser utilizada como pigmento cerâmico. Também como material dielétrico para dispositivos de micro-ondas, para componentes de sensores, para agente microbiano e até para aplicações forenses. E aí eu separei uma aplicação interessante que eu vi em um trabalho, para ter aqui a referência do trabalho, quem quiser depois eu posso passar a referência com mais detalhes, que esse cara aqui, o Girish e os colegas dele, eles pegaram uma amostra de Zn2TiO4, o titanato de zinco, dopada com uma terra rara, que é o disprósio, e eles conseguiram fazer um marcador luminoso para detecção de impressões digitais em algumas superfícies. Então, aqui a gente tem um espectro de fotoluminescência desse composto do Girish. A gente está vendo que ele tem uma emissão na região do visível, aqui, e esses numerozinhos, essas letras aqui em cima, elas indicam as transições nos níveis de energia, no caso aqui do íon
de disprósio trivalente. Então, o estado fundamental do disprósio seria o 6H15 e esse pico no espectro de fotoluminescência indica uma transição do nível, de nível excitado, 4F9,5, para o nível fundamental 6H15. E aí ele observa outras transições relacionadas a outros picos, né, no espectro de emissão, tá? E quanto à questão da impressão digital, ele comenta, né, ele demonstra que, para verificar isso, se criou uma impressão digital em um substrato. Esse substrato é borrifado com uma quantidade do pó desse material, né, do titanato de zinco dopado com disprósio, na sua forma nanoestruturada, tá? Ele fez nanoestruturada. E aí você tem a impressão digital. Quando essa impressão digital é iluminada com luz no ultravioleta, você vê, então, uma emissão branca intensa que os autores reportam, então, como podendo ser possível utilizar esse material para a detecção de impressões digitais. Se vocês forem procurar na literatura, então, as aplicações como material óptico, vocês vão encontrar muitos trabalhos relacionados ao titanato de zinco dopado com terras raras. Muitos trabalhos. E os espectros ópticos são muito intensos. Porém, eles não são de banda larga, tá? Tem a sua utilidade, o fato dele apresentar espectros ópticos intensos, assim como o fato de apresentar banda larga também pode ter. Então, o que a gente percebeu é que tinha, na verdade, talvez um gap, não sei, desse material óptico sendo estudado com metais de transição no lugar de terras raras. Então, o que o nosso grupo fez foi investigar essa amostra, esse composto dopado com metais de transição, que no caso foram o cromo, o cobalto, o níquel e o manganês. E é isso que que eu vou mostrar aqui hoje. Então, antes de entrar nos resultados, eu vou falar um pouco sobre a estrutura cristalina desse material. O que é interessante na estrutura desse material é que você tem, lembra lá da simetria octaédrica e tetraédrica que eu tinha falado? Então, esse material tem uma organização na sua estrutura que você tem posições que são octaédricas e tetraédricas. E isso é muito bom, porque alguns dos cátions, eles têm uma preferência por ocupar simetria octaédrica e outros por simetria tetraédrica, e outros não têm nenhuma preferência, podem ocupar os dois. Então, o titanato de zinco, ele tem o que a gente chama de simetria cúbica e pertence ao grupo espacial FD3M. Essa estrutura, que contém octaédros e tetraédros, é uma estrutura chamada espinel. Na verdade, existe o que a gente chama de espinel usual, né, e o espinel inverso. Repara que na legenda que as posições, as bolinhas em azul, você pode ter os cátions de zinco e os cátions MT, que a gente chama são os metais de transição. Então, por exemplo, onde você encontrar bolinha azul, significa que o zinco pode estar lá. Então, aqui no tetraedro, aqui, ó, tem zinco, aqui tem zinco, aqui tem zinco e aqui tem zinco. Então, em qualquer tetraedro, as bolinhas são azuis. Isso significa que só o zinco vai ocupar essas posições. Agora, nas posições octaédricas, aqui nos octaedros em cinza, repara que a bolinha ela não tem só uma cor. Então, você tem uma parte em preto, indicando que um metal de transição pode ocupar aquela posição. E, além disso, o titânio também ocupa aquela posição, e o zinco. Então, o zinco aqui, ele pode entrar numa simetria octaédrica, que é assim cinza, ou numa simetria tetraédrica. Já o titânio, ele só ocupa os pontos, ou os sítios, ou as simetrias octaédricas, tá? E aí o nosso trabalho, a ideia aqui é fazer com que um dos metais de transição que a gente vai estudar
ele seja inserido nessa rede e a gente vai ver pelo espectro óptico, o espectro óptico vai dar uma pista de que posição ele ocupou, se foi tetraédrico ou octaédrica, tá? Sendo que, repara que o metal de transição ele pode estar aqui no azul, tá? Ou ele pode estar em preto. Então, ele pode entrar, dependendo, isso vai depender também do tipo de metal de transição que a gente está analisando, ok? Então, agora, vamos para a parte experimental. Colasso, quanto tempo eu tenho? Alô? Colasso? Alô? Oi, Sandra, estava falando com o microfone fechado. Ah, desculpa. Não, 43, mas você começou um pouquinho atrasado. A gente atrasou um pouquinho o início, você pode ir até 3 horas. Ah, tá bom. Tá bom? A gente faz depois 10 minutos de pergunta. Tá. Não, acho que vai dar tempo, sim. Então, gente, eu vou falar aqui falar um pouquinho da parte experimental. Na verdade, eu levei mais tempo antes do que eu queria, mas tudo bem. Então, eu vou falar rapidinho aqui. A gente fez, então, 4 compostos, né? Um composto dopado com cobalto, um com manganês, um com cromo e um com níquel. Basicamente, eles foram preparados através da reação de estado sólido, né? Onde a gente tem que fazer uma homogeneização dos pós. Aqui a gente tem os reagentes que foram usados, né? E aqui, mais ou menos, a estequiometria, né? Esse valor de X aqui, ele vai variar dependendo da quantidade de dopante ou de cátion de metal de transição que eu quero colocar. Então, por isso que ele varia aqui. Então, a gente faz uma homogeneização dos pós. Depois, esses pós, eles são levados para um pastilhador, onde eles são prensados em uma prensa hidráulica e, a seguir, eles sofrem um tratamento térmico. O tratamento térmico aqui, ele é muito parecido entre os compostos, mas acabou que a gente, por exemplo, variava a temperatura ou tempo de tratamento térmico, mais por conveniência, por economia de energia, do que por qualquer outra coisa. Mas aqui, por exemplo, quando a gente fez a amostra de níquel, que foi a última que a gente fez, na verdade, essas temperaturas, elas são encontradas na literatura. A gente sabe que esse composto sintetiza, ele se forma a partir de 1000 graus. Então, mas quando a gente fez primeiro a amostra de cobalto e de cromo, né? E a gente viu que até com pouco tempo de tratamento térmico, você conseguia fazer a de níquel. Então, com 1200 graus, uma temperatura um pouco mais alta, com um tempinho um pouco menor, você consegue formar ainda o composto. Ele é um composto muito fácil, ele se forma muito fácil. Claro que você precisa de altas temperaturas aqui, no caso da reação de estado sólido, mas ele normalmente forma, ele forma com essa faixa de temperatura, né? E aí, eu vou começar a mostrar os resultados, né? O primeiro é da difração de raio-x, que é uma técnica que a gente usa para determinar se formou o composto que a gente quis, tá? Aqui, a gente tem o difratograma, a palavra me fugiu, a gente tem o difratograma da amostra com cromo, tá? Eu estou mostrando só uma porque elas são muito parecidas, os difratogramas, o que indica que a inserção de diferentes cátions nessa rede não afeta de forma significativa a estrutura cristalina do material, tá? E como a gente está colocando também uma quantidade muito pequena, eu estou mostrando aqui as amostras quando o valor de X, lembra desse valor de X aqui? Então, quando o valor de X tem 0,001, isso não afeta a estrutura cristalográfica da amostra, tá? E aí, o que foi feito aqui foi uma análise pelo método de Rietveld, que basicamente é um método dos mínimos quadrados que a gente usa para comparar, por exemplo, um padrão calculado através de dados da literatura com um padrão que a gente mediu, que a gente chama de padrão observado, tá? Então, a diferença entre os dois padrões dá essa curva aqui em azul, mas, além disso, a gente tem que olhar para outros parâmetros que saem do refinamento, que eu não coloquei aqui para
para não ficar falando muito disso, até porque eu também não sou muito especialista disso, a especialista disso no nosso grupo é a professora Ada, mas o que é importante aqui é que, com o refino de Rietveld, a gente consegue, por exemplo, determinar os compostos ou a porcentagem em massa dos compostos que estão na amostra que a gente produziu. Então, aqui no caso, a gente repara que a amostra é praticamente composta toda de ZN2TiO4, isso é ótimo, que significa que tivemos sucesso em preparar o composto, só que, no caso de algumas delas, aparece um pouquinho do ZNO, que é um dos reagentes que a gente usou, né? Então, repara que é muito pouco, na verdade, mas dependendo da quantidade, como aqui é pouco, ela não afeta muito nas nossas propriedades ópticas, mas se fosse maior, talvez pudesse ser um problema, né? E aqui do lado eu só coloquei os parâmetros de rede para cada uma, parâmetros de rede do ZN2TiO4, no caso, para cada um desses compostos, tá? Bom, eu ia falar da fotoluminescência, mas como a gente está com muito pouco tempo, eu basicamente estou mostrando aqui qual é o tipo de equipamento, que é o equipamento que a gente tem lá no nosso laboratório de luminescência, tá? Que é um espectrofluorímetro, que a gente usa, então, para as medidas de excitação e emissão. Então, vou passar aqui, e aqui eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido. Bom, então, aqui eu tenho o primeiro dado, que é a amostra dopada com cobalto. Essa amostra, então, a gente jogou uma luz, a excitação foi em 630, na região do vermelho, e aí eu tive uma banda bem larga na região do vermelho e infravermelho, e uma bandinha um pouquinho mais estreita. Essas duas bandas, elas estão relacionadas com transições do cobalto em simetria tetraédrica, tá? Isso é característico, uma banda nessa região é característico do cobalto em simetria tetraédrica. E aqui do lado eu mostro os diagramas de níveis, então, lembra que eu falei que tem uma distorção nos níveis de energia? Então, olha o que acontece, os níveis eles se tornam bem distorcidos de acordo com a variação do campo cristalino. Então, aqui eu só estou mostrando as transições que estão aqui, essas setinhas para baixo, estão relacionadas com essas duas transições que a gente observou no espectro de emissão do cobalto. Esse trabalho é o trabalho que resultou numa tese de doutorado, na tese de doutorado do nosso aluno Vicente, que foi um artigo que foi publicado em 2017. Aqui eu mostro o espectro de excitação, ou seja, que comprimentos de onda favorecem a emissão dessa amostra de cobalto. Aqui no caso, então, eu coloquei o meu espectro, eu posicionei lá o meu monocromador de emissão, lá do espectrofluorímetro, no máximo da amostra, na posição aqui, aqui, né, onde você tem o máximo da banda de emissão, e aqui eu vi, então, como é que se forma o espectro de excitação. Essas transições, então, a gente pode analisar, observá-las aqui no diagrama para o caso D7, tá? Aqui, o cobalto 2+, ele tem 7 elétrons na última camada, então a gente tem que olhar o diagrama de Tanabe-Sugano D7. Então, você vê essas 4 transições, elas foram identificadas, estão relacionadas aqui no diagrama, e essas estruturas também caracterizam que o cobalto está presente em simetria tetraédrica. Com esses valores dessas transições ópticas, a gente pode calcular, então, usando também a teoria de Tanabe-Sugano e essas matrizes de energia, parâmetros de campo cristalino. Lembra que eu falei da intensidade do campo cristalino? Então, aqui nesse caso, o campo cristalino, fazendo os cálculos, deu 193 centímetros a menos 1. Na verdade, essa intensidade está relacionada com o campo cristalino um pouco mais fraco, o que tem relação com o campo de simetria tetraédrica. Então, repara que os dados eles vão acabando, eles vão casando, né? A gente vai acabando por chegar em uma conclusão. A segunda amostra que a gente analisou, que a gente estudou, também uma amostra que virou um artigo,
né, do nosso grupo, que é a amostra dotada com manganês. A amostra de manganês, ela tem uma peculiaridade, que é o seguinte: a gente conseguiu observar no espectro de emissão uma banda que está relacionada ao fato do manganês entrar em sítio octaédrico, e uma segunda banda que diz que o manganês está em sítio tetraédrico, ou seja, nessa amostra você tem cátions de manganês nos dois sítios que existem na estrutura do N2TiO4, tá? Essas duas bandas estão relacionadas com uma única transição, são a mesma transição, só que ocorrendo em sítios diferentes, né? Que é a transição 4, deixa eu ver se eu consigo ver, 4T1, 4G para o 6A1G. Aqui a gente tem o espectro de excitação, que também mostra todas as transições que a gente observou para o caso da amostra de manganês, e aí a gente tem um conjunto bem abrangente de transições. A gente viu 6 transições que vão do estado fundamental para o estado excitado nesse composto de manganês. Aqui, no caso, a gente só mapeou as transições do pico em simetria octaédrica, tá certo? Aqui são os parâmetros, calculamos o parâmetro de campo cristalino, novamente usando as matrizes de energia, mas prestando atenção que cada sistema D tem um conjunto de equações de matrizes de energia diferentes. Então, aqui a gente usou as equações para o sistema D5, tá? E, realmente, os valores obtidos estão relacionados à simetria octaédrica para o campo cristalino intermediário. No caso aqui, como a gente só usou as transições da parte octaédrica, então a gente chegou ao resultado que a simetria realmente é octaédrica, mas a gente viu no espectro que também tem simetria tetraédrica, que o manganês também está em simetria tetraédrica nesse caso. Um caso muito interessante é o caso do cromo. A amostra de cromo, ela também tem uma banda muito larga e intensa, tá? Na região do vermelho e infravermelho. Só que aqui a gente está vendo duas estruturas, uma estrutura aqui na região de 719 e uma segunda aqui na região de 740. Então, aqui no caso do cromo, a gente viu que o que há é uma sobreposição da emissão da rede, ou seja, a própria rede cristalina ela tem uma emissão que não é relacionada ao campo cristalino, ela está mais relacionada com defeitos daquela rede cristalina. Mas, então, a gente conseguiu identificar que essa emissão, essa região, está relacionada com o pico, com a banda da rede, e que essa região está relacionada com a banda do cromo. Mas o mais interessante aqui é que a gente fez um comparativo com a emissão da rede e a emissão da amostra, da nossa amostra dopada. E esse gráfico em azul, na verdade, ele está multiplicado por 65. Isso significa que, ele, na verdade, ele está bem aqui embaixo, bem baixinho aqui. Então, o que o cromo fez foi amplificar a emissão desse composto quando ele é inserido nessa rede cristalina. E, além disso, o formato dessa banda e a posição dessa banda indica que o cromo está no sítio de simetria octaédrica. Fiz alguma besteira aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Já estou acabando, tá? Simetria octaédrica. A gente também tem aqui as transições do cromo, agora no espectro de excitação. Tem duas transições que são muito características do cromo, e essas transições estão aqui representadas no diagrama de Tanabe-Sugano, agora para D3, porque o cromo 3+, ele tem 3 elétrons na última camada, então a gente vai analisar do ponto de vista do diagrama e das matrizes de energia D3. Tá? Tem uma outra banda aqui que aparece, mas essa banda não está relacionada com a transição do cromo, é uma banda de transferência de carga. Aqui a gente calculou os parâmetros, né, de campo cristalino para o cromo, e repara como o valor é bem mais alto do que os anteriores. Esse valor indica que você está em uma simetria octaédrica e que está aí no campo cristalino, que é um pouquinho mais forte do que os que a gente viu anteriormente. E, por final, a gente tem a amostra de níquel, né, que até o professor Alexandre é um dos
colaboradores desse artigo, né, que também resultou em uma tese de doutorado esse ano, que foi defendida esse ano, ainda bem um pouquinho antes da pandemia, né, a tese do Luiz Pedro. Aqui, no caso da amostra do cobalto, que a gente pode ver é que a banda do cobalto, que é assim, preto, ela já é um pouquinho mais deslocada da banda da rede, né? A rede tem uma emissão aqui que como a gente viu lá no caso do cromo, é em torno de 718, 720. Aqui a gente identificou que o níquel, ele tem, eu falei cobalto, desculpa, é níquel, que o níquel, ele tem uma banda, então, na região de 680 nanômetros, e que essa banda está relacionada a essa transição, que não é uma transição para o estado fundamental, na verdade é uma transição entre dois estados excitados, tá? Essa banda e essa banda que a gente observou no níquel, ela é associada à transição do níquel, nesse caso, em simetria octaédrica. E o espectro de excitação do níquel, ele mostra duas bandas, só que essa banda aqui também é uma banda de transferência de carga, como aconteceu no caso do cromo. E essa banda aqui, essa sim é uma transição ótica do níquel, que está associada a essa transição em energia do estado 3A2, que é o estado fundamental, para o estado 1T2. E aí, para analisar os níveis de energia, o espectro óptico do níquel, a gente tem que olhar o diagrama de Tanabe-Sugano D8, porque o níquel, ele é um cátion que tem, o níquel 2+, é um cátion que tem 8 elétrons na última camada. Então, repara que para cada cátion a gente tem um diagrama diferente, né? E aí, no caso do níquel, na verdade, a gente não conseguiu visualizar outras transições que normalmente aparecem nessa região que a gente investigou aqui na excitação e lá na emissão. Então, não foi possível a gente calcular o parâmetro de campo cristalino para o caso do níquel, tá? E aí, para fazer um resumo rapidinho para encerrar a apresentação, aqui eu fiz um comparativo, mostrando, então, onde é a banda de emissão de cada um dos compostos e a simetria desses dopantes, né? Então, repara que o cobalto, ele está em uma simetria tetraédrica, né? Realmente, o cobalto, ele tem uma preferência por ocupar simetrias tetraédricas em sólidos. O manganês, por outro lado, a gente conseguiu ver que ele ocupou as duas simetrias que são disponíveis para ele lá nos N2TiO4. O cromo, ele ocupa a simetria octaédrica, ele tem uma preferência mesmo por simetria octaédrica, e o níquel, ele também ocupou a simetria octaédrica. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Que há, sim, uma variação na banda de emissão, com a variação do dopante, mas vocês podem ver que todos os espectros, eles são espectros de banda larga, diferentes daqueles que a gente viu ali do terra rara, lá no começo, e que as bandas, a gente dá um certo azar nessa amostra, porque a banda a banda de emissão que essa amostra tem, da amostra pura, ela é bem exatamente na região em que esses compostos, esses cátions emitem luz, que é a região do infravermelho. Então, dependendo, essa emissão da rede, ela pode se sobrepor e pode até ser maior do que a emissão do composto, a emissão do cátion, que é mais ou menos o que acontece no caso do níquel. Por outro lado, dependendo do cátion, o cátion pode maximizar essa emissão, que foi o que aconteceu no caso do cromo. E aí a gente pode dizer, uma possível aplicação desses materiais, é que eles podem ser candidatos como meio ativo de radiação sintonizável, pelo fato de eles terem uma banda bem larga, na temperatura ambiente. Lembrando que todos esses espectros foram tomados na temperatura ambiente, ok? Então, eu termino por aqui. Desculpa se eu passei do tempo, gente. Eu agradeço, então, aos patrocinadores, né, desse trabalho e de outros. E aqui tem as referências. E, novamente, agradeço a presença de todos. E quando vocês puderem, quando a gente voltar disso tudo, façam uma visita lá ao laboratório de luminescência para conversar com a gente sobre luminescência, fotoluminescência. Ok? Obrigada, pessoal. Eu vou, então, sair da apresentação aqui, tá?
Vou voltar aqui. Oi, Sandra, muitíssimo obrigado pela apresentação, bem legal, bom mostrar a estrutura que a gente tem, laboratórios e tudo mais, para incentivar os alunos, tanto os novos, como vai ficar gravado, a gente espera disponibilizar para montar a graduação também. Muito obrigado pela sua apresentação, e eu vou abrir agora para perguntas. Pessoal... Deixa eu só falar uma coisinha, na verdade, eu calculei muito mal o tempo, eu queria deixar mais tempo para falar sobre as amostras, mas acho que deu para entender, né? Se alguém quiser algum detalhe, que eu passei alguma coisa rápido, né? Eu vou começar com uma pergunta, baseado na análise, enquanto o pessoal está pensando, na análise de fase que você faz. Você fez lá, você achou o quanto aquela fase não formada pode prejudicar no efeito da luminescência que você está estudando? Parece que é 1%, mas isso prejudica muito? Essa pergunta, na verdade, é muito boa, porque a gente tem que olhar para a estrutura da fase adicional que apareceu, né? Então, a gente viu que, por exemplo, o ZN2CO4 ele tem sítio octaédrico e tetraédrico. Essa fase adicional que apareceu, o ZNO, se eu não me engano, ela tem uma estrutura com sítios apenas tetraédricos. Se você quiser colocar a imagem de novo, fica à vontade. Deixa eu botar aqui. Compartilhar. Deixa eu voltar lá rapidinho. Então, tá o resumo aqui. Deixa eu voltar aqui no raio-x, então. Então, a pergunta que o professor fez é o seguinte: se uma fase adicional poderia afetar na propriedade luminescente? Ela pode, sim, dependendo do tipo de cátion que a gente está estudando e do tipo de estrutura da fase adicional. Então, a gente tem aqui um pouco de ZNO. O ZNO, se eu não me engano, a gente tem também isso nos artigos, ele tem uma estrutura apenas com posições tetraédricas. Então, todos os cátions que entraram em posições tetraédricas nos trabalhos que a gente viu, eles correm o risco, por exemplo, de ocupar os tetraedros do ZNO. Mas como a gente tem uma porcentagem tão pequena de ZNO nessas amostras, estatisticamente, a gente pode entender ou pensar que ele pode até ocupar essas estruturas, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Tá? A probabilidade não é zero, mas isso pode acontecer. E, inclusive, isso pode, por exemplo, resultar em uma banda adicional ou uma variação na intensidade da emissão, dependendo do cátion que foi inserido. Por exemplo, o cobalto ele tem uma preferência por ocupação tetraédrica, só que a nossa sorte aqui é que a amostra de cobalto a gente não observou o ZNO, mas na amostra de manganês, que também, onde o manganês pode entrar em sítios tetraédricos, a gente tem um pouco de ZNO, então pode ser que algum manganês tenha se entrado na rede tetraédrica do ZNO, tá? Mas como a quantidade aqui é muito pequena, eu imagino que isso tenha afetado muito pouco os espectros ópticos que a gente obteve. Tá? Entendi. Ok, entendi. Gente, perguntas? Mais alguma pergunta? O pessoal fica com vergonha de fazer pergunta. Natan abriu o microfone. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida que eu acho que, não sei se eu estou tô viajando muito. Essas transições que você está estudando são transições de rede, elas podem ser consideradas transições de fase, correto? Não, são transições óticas. São transições óticas. Você tem um elétron num nível de energia, e aí, quando você joga luz nele, se essa luz for suficiente, ele vai transitar, ou ele vai, sei lá, usando uma expressão clássica, né, ele vai saltar para o nível de energia mais elevado. Okay. Então, é uma transição
se você lembrar lá da física atômica, átomo de hidrogênio, então, é mais ou menos aquilo que acontece. Só que a gente aqui não está com átomo de hidrogênio, está com átomos com vários elétrons, né? Então, você tem transições de vários elétrons aí ocorrendo. Eu achava que, por ter essa transição ter essa mudança na rede, acabava podendo ser considerada uma transição de fase. Mas... Então, mudança na rede, não teve mudança na rede, não, tá? Nesse caso, como a gente colocou muito pouquinho dopante, a mudança na rede, digamos, que não tem, como a gente viu, porque eu não mostrei todos os raios-x. O raio-x, por exemplo, a variação, a deslocamento do pico, por exemplo, pode mostrar, quando eu estou falando de rede aqui, é a rede cristalina, né? Essa variação pode mostrar se houve uma mudança na rede. E não mostrei aqui porque todos são praticamente iguais. Não tem uma mudança que a gente tenha visualizado, nem que seja no refino ou visualmente nos difratogramas. Tudo tá? bem. Entendi, obrigado. Tá, ok. Não, claro que se a gente, por exemplo, começar a colocar mais dopante, aumentar essa quantidade, pode ser que haja uma alteração, sim, na rede, porque parece, se eu não me engano, acho que... não, isso é outra coisa que eu ia falar, mas não tem a ver. Mas o que pode acontecer quando a gente coloca mais dopante é que outras fases podem ser formadas, e aí sim a gente pode ter um problema, por exemplo, para analisar as propriedades ópticas. Entendi. Tudo bem. Perguntas? Vou fazer mais uma, só porque eu estou curioso. No finalzinho da aplicação, você está falando que as medidas foram feitas a temperatura, são válidas para a temperatura ambiente. Você fez vocês pretendem fazer algum estudo até para analisar se, dependendo da variação térmica ou para regiões mais baixas de temperatura, mais altas, se as propriedades ópticas continuam similares? Óbvio que a gente imagina que tem variações, mas que não sejam drásticas. O que acontece quando a gente diminui a temperatura é que, geralmente, aquelas bandas, elas, digamos que o formato delas continua lá, mas a gente pode ter alguma, digamos, extinção de algumas transições, porque aquelas bandas, elas são uma combinação da transição radiativa, que é a emissão de radiação, com transições não radiativas, as transições vibrônicas, que a gente chama. Então, chama até essas bandas de bandas vibrônicas. Só que quando você diminui a temperatura, essa vibração da rede pode diminuir. E aí você pode extinguir algumas dessas transições vibracionais, fazendo com que haja, assim, alguma alteração no espectro, mas que normalmente não influencia, por exemplo, o deslocamento da banda ou coisas desse tipo, né? Mas é uma coisa que a gente pode pensar em fazer, só que no caso de óxidos, eu acho que a gente não tem muita diferença no caso de quando você faz uma medida a uma temperatura mais baixa do que numa temperatura ambiente, mas é uma ideia que pode ser considerada, né? Exatamente o que eu estava pensando. Pessoal, perguntas? O pessoal fica tímido, os alunos são tímidos. Na aula é assim também, sabia? Não sei com você, mas pra gente, o pessoal fica meio tímido na aula de perguntar assim, até a distância na videoaula. Eu acho. Exatamente. A gente quase não... Rui. Eu tenho uma pergunta. Oi, Rui, diga. Tá me ouvindo? Uhum. Eu queria primeiro me desculpar se a pergunta foi ingênua, porque, enfim, eu estou agora começando a estudar um pouco mais de estado sólido e tentando me entender um pouco mais a parte experimental, porque a minha formação é em teoria. Mas suas medidas foram a temperatura ambiente, certo? Isso. Pelo que eu lembro até de física e estatística, a temperatura ambiente, os materiais, eles não têm graus de liberdade quânticos, é só flutuação térmica aí. Mas você vê estrutura eletrônica, né? Estrutura eletrônica não é efeito quântico. Eu estou pensando em alguma coisa errada ou é propriedade do material que essas estruturas eletrônicas aparecem a temperatura ambiente?
Na verdade, eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, em física e estatística tem estou pensando bem simples mesmo, talvez esse é o ponto, acho que é ingênuo que eu estou pensando, mas a gente vê que, por exemplo, tá... Peraí, mas então você está dizendo que você nunca vai ver material emitindo luz na temperatura ambiente? Não, eu não estou afirmando nada. Sim, mas é porque a ideia era entender isso, porque essas transições... Continua. Não, porque, beleza, você está emitindo luz, mas a causa dessa emissão é um efeito quântico, certo? Sim. Não, tudo bem, então eu tinha uma intuição errada de que efeitos quânticos só seriam vistos se você diminuísse a temperatura do material. Eu estava pensando em relação àquilo que a gente estuda em física e estatística, de, por exemplo, um gás completamente degenerado, porque ele está abaixo da temperatura de degenerescência. Entende? Algo nesse estilo. Não, mas, por exemplo, quando você tem lá o átomo de hidrogênio, que você vê as linhas lá no experimento do átomo de hidrogênio, ou do sódio, ou sei lá qual seja, você tem uma transição de um elétron para o estado fundamental para o estado excitado e você vê aquela linha. Não é um efeito quântico isso? Não, sim, isso é um efeito quântico, mas é a temperatura... esse que é o ponto, é quando entra a temperatura que me enrola. Mas tudo bem, eu admito a priori que eu estou errado, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Não sei, você fez uma pergunta assim que eu também me desconcerta um pouco, mas apesar de ser um efeito quântico, a gente consegue observar a temperatura ambiente e a emissão de luz. Não só nessas amostras que eu mostrei, mas... em vários outros compostos, o átomo de hidrogênio, quando você vê lá as linhazinhas, né, de Pascal e tal, acho que é isso, né? Não sei. Não, tudo bem. A professora ele até mandou uma mensagem aqui no chat dizendo que vocês observam fótons emitidos. Não, tudo bem. Então a minha intuição estava errada mesmo, mas obrigado de qualquer maneira, professora. Ah, tá. É bom essas perguntas que a gente vai... Sim, ó. Agora eu vou ter que dar uma olhadinha no livro. Que às vezes a gente não pensou antes, a gente vai acabando pensando nisso. Gente, mais alguma pergunta? A gente passa por mais uma pergunta, se alguém quiser. Eu acho que... Opa, abriu o microfone. Não, acho que não. Então, Sandra, se ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer, eu queria te agradecer novamente a tua disponibilidade no tempo, nesse período que está sendo enrolado, preparar a aula, mas acho que é importante a participação dos professores da casa, tantos por de fora aqui, para a gente divulgar nossas áreas de trabalho e apresentar para os alunos o que a gente tem feito, como a gente tem feito, temas relevantes para a ciência. Muito obrigado, tá? Tá. Eu que agradeço, né? E também de ver, como eu falei no começo, né? De ver o pessoal da pós, de conversar com vocês novamente depois de tanto tempo, né? E qualquer coisa eu estou aí disponível. Não sei se deu para ver, mas só entrar, se alguém quiser conversar mais sobre o tema, né? Só entrar em contato comigo via e-mail que a gente pode então conversando, trocar alguns artigos. Eu tenho todos os artigos relacionados aos trabalhos que eu apresentei hoje, então eu estou à disposição para quem quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Gente, obrigada, então, pela presença e por ficar aí essa hora, quase hora e meia aí, participando desse seminário. Desculpa novamente pelo atraso aí na apresentação. Gente, eu que agradeço, pessoal, muito obrigado. Agradeço especialmente a presença dos professores também, da professora Lívia e do professor Alexandre, pela participação de todos os alunos e até semana que vem. Obrigadão, tchau para todo mundo.